Hoje é mais um encontro do Sabadão com a CRE. Nós vamos receber hoje a fisioterapeuta Alessandra Licos, que trabalha aqui com a gente na CRE, na Clínica de Reabilitação Esperança. A gente está situado aqui na Vila Formosa, na Rua Nebulosa, 133. Nós temos um trabalho com uma equipe multi, que o público-alvo, né, o nosso maior público é o público infantil. E hoje a gente está trazendo a Alessandra para falar um pouquinho sobre alguns métodos, né, mais especificamente sobre o Pedia Switch, que tem trazido tantos benefícios para os nossos pacientes aqui da CRE. E siga o nosso Instagram, né, que é o @CREESperança. A gente tem uma página no Facebook também, que também é @CREESperança, para conhecer melhor o nosso dia a dia, a história das nossas crianças espetaculares, tá bom? Eu vou convidar a Lê para participar aqui com a gente, para ela trazer um pouco da experiência dela com esse método e os benefícios que ele tem trazido para o público infantil. Bom dia, Lê! Bom dia! Ale, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você, para depois a gente entrar em si no assunto sobre o Pedia, né? E o Padovan. Certo. Então, eu sou a Alessandra, né? Sou fisioterapeuta na equipe CRE. Sou formada há 16 anos, né? E eu tenho a pós aí na área de neuroinfantil. E trabalho com os métodos do Pedia Switch e do Padovan. Trabalho também com a estimulação visual, com a estimulação sensorial. Eu fiz a minha pós lá na ACD, né? Neurologia Adulta Infantil. E também fisiologia do exercício, também. E mais? Aí eu tô agora, né, faz um aninho já, né? Que eu tô com a CRE. E é isso. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu sei que são métodos totalmente diversificados, diferentes um do outro, né? Mas que você falasse um pouquinho sobre o Pedia, né? Um pouco da história do Pedia, para a gente começar a abordar um pouco esse assunto. Então, o Pedia Switch, né? Ele foi realizado por um brasileiro, o Leonardo, que ele tem um filho especial. E através da busca dele por tratamento, ele desenvolveu a roupa do Pedia Switch, né? Que causa a propriocepção, e ele foi juntando alguns trabalhos e tal, e pesquisando e buscando com outros profissionais o que seria viável, né? O das tracionadoras, da terapia, e ele foi enfatizando tudo isso e fez o protocolo. Então, foi criado por brasileiros, por mais que a roupa seja importada, né, não é daqui, porque ele tratou o filho dele lá nos Estados Unidos, né, e aí ele trouxe isso aqui para o Brasil. Então, ele fundou esse protocolo do PED aí. E o PED, ele é indicado para qual público? Então, o Pedia Switch, ele é indicado para crianças a partir de 14 meses e acima de 10 quilos. Na verdade, não tem muita contraindicação. Qualquer criança pode fazer, o adulto também, né? Todas as patologias estão incluídas. Existem alguns cuidados, né? Mas é indicado para todos os tipos, paralisia, síndromes, para AVCs, todos os diagnósticos se encaixam na terapia do Pedia, né? Só tem algumas restrições, alguns cuidados que a gente tem que ter com alguns pacientes. Uma criança com luxação de quadril tem indicação para o Pedia? Pode fazer. Desde que não seja muito avançado, não tenha muita dor. Ela pode fazer, porque através da gaiola a gente usa uma suspensão alta. Então a gente diminui a descarga de peso sobre essa articulação.
Mas a gente pode realizar, desde que não gere desconforto e dor para essa criança. O que eu queria que você falasse um pouco para as pessoas é essa questão da gaiola que você citou agora. Existe não sei se eu posso falar que é um mito, que o pédia é a gaiola. Eu queria que você explicasse essa questão da gaiola e do pédia, porque eu, depois que eu comecei a conviver com você, eu entendi bem, né? Você me explicou, você me ensina todos os dias. Mas as pessoas não entendem essa posição de cada coisa, a vestimenta, a gaiola, para que cada coisa serve dentro do pédia, entendeu? Entendi. Então, o Pedia Suite, na verdade, é o uso da roupa. A roupa é indispensável no Pedia Suite. Tem que ter a roupa. Pouco importa aonde você vai fazer a terapia. É claro que o protocolo, a gente segue o protocolo da gaiola, que é através do exercício de fortalecimento, que é a da Monkey que a gente fala, que é o de polias, né, de peso, que é o fortalecimento. Tem a gaiola da Spider, onde a gente trabalha outras aquisições da criança, mas a gente pode trabalhar no solo, a gente pode trabalhar no chão, a gente pode trabalhar onde a gente quiser. Mas o importante é que essa criança esteja com a roupa. Então, assim, o uso da roupa é indispensável, né? O protocolo do PED é a roupa. E aí, igual assim, por exemplo, a gente vê muitas crianças assim que não fazem uso da roupa. Aí, o que que acontece? Às vezes, tem crianças que a gente não consegue colocar a roupa de primeiro momento, de imediato. Realmente. Então, a gente vai treinando essa criança, a gente vai colocando aos pouquinhos a roupa para deixar ela sentir, a gente vai trabalhando. Mas é importante que depois a gente consiga fazer esse protocolo completo, que ela faça o uso dessa questão da roupa. Porque a roupa é que vai enfatizar melhor o tratamento dela, né? Porque é através da roupa que ela vai ter a questão da sensorial, do alinhamento corporal, dos ajustes e a questão também das tiras elásticas, né? Que elas ajudam a fazer a contração ali da musculatura solicitada. Então, assim, a criança sente tudo aquilo com a gente durante os exercícios. Então, é indispensável o uso da roupa. É interessante falar que o PEDIA, ele pode ser usado até em crianças que não têm controle cervical, né? Nós já tivemos pacientes aqui que fizeram, né? Pode. Eu queria que você explicasse um pouco por que que eles podem fazer também o PEDIA. Pode. Né, criança sem controle de hipotonia e de controle, sem controle de tronco cervical, pode fazer o pédia, né? Inclusive, a vestimenta do pédia, ela vem do colete, né? Os shortinhos, joelheiras, a parte do sapato, inclusive um chapéuzinho, né? Que através do chapéuzinho a gente consegue suspender essa criança, né? E segurar essa cabeça. Então a gente vai trabalhar normal com ela. É lógico que a gente vai ter mais cuidado. Algumas posturas a gente não vai conseguir fazer, mas aí a gente vai adaptando. Mas pode usar sim, tranquilo. Eu acho interessante até, né? Porque você consegue colocar a criança de pé de uma maneira segura e vivenciar essa postura com ela e trabalhar o ganho que ela consegue, né? Nas musculaturas que ela tem ativa, né? Então Isso. acaba ajudando a gente, né? Exatamente. Em relação a você falou da roupa, eu acho que a gente poderia explicar que, na verdade, a gaiola é um recurso do PEDIA, né? Você tem mais possibilidades de ter a gaiola, mas não te impede de não ter. Você pode fazer um domiciliar, fazer o PEDIA, né? Você pode levar vestimenta e fazer um domiciliar, por exemplo. Então, poder pode, mas é assim, é aquele negócio. O importante é você fazer o protocolo, você fazer o uso dela com o auxílio da gaiola, usando o Monkey e a Spider. Só que você pode fazer isso, por exemplo, depende do que você quer treinar com a criança, você pode estar usando só a roupa, né? A questão de você fazer o protocolo do PEDIA também é a questão que você pode trabalhar uma equipe multidisciplinar. Então, quando a criança está no protocolo, porque o protocolo seria o quê? 80 horas, todos os dias da semana, 4 horas por dia. Então, isso vai dar um total de 80 horas por um mês, né? Então, assim, a criança vai ficar com você todos os dias por 4 horas. Dentro dessas 4 horas, pode trabalhar o fisioterapeuta, pode trabalhar a fono, a terapeuta ocupacional, a músico. Qualquer profissional pode estar junto, atuando, né? Quando essa criança tem a indicação de outras.
Então, dentro dessas 4 horas, você trabalha livremente com essa criança. E aí você tem 15 minutos de intervalo. Né? A criança tem somente 15 minutos de intervalo para tomar uma água, comer alguma coisa e manda a bala de novo. Por isso que é um tratamento intensivo. Que no caso, na fisioterapia convencional, para você alcançar 80 horas de terapia com o seu paciente, você leva quase 6 meses. Então, é bem mais viável por conta disso. Mas desde que ela esteja dentro do protocolo, você tem que trabalhar todas as etapas. A Monkey, a Spider e o solo. Então, mas você fala do protocolo, né? Que seria essa questão da criança fazer fisioterapia por um mês, né? De forma diária, para atingir essas 80 horas. Mas existe alguma possibilidade da criança ter o atendimento do PEDIA sem estar em protocolo intensivo? Ou somente o intensivo no PEDIA? Não, tem. A gente pode fazer sim. Porque assim, nem todas as crianças conseguem fazer o protocolo completo. Também tem a questão financeira também, que muitas vezes, né, é um recurso, né, meio de valor alto. Então, a gente pode sim. A gente pode trabalhar com o PED aí fora do protocolo. Só que a gente pede no mínimo 2 horas. Por quê? Porque só para você fazer a colocação da roupa, você já leva 45 minutos, mais ou menos. Porque você tem que fazer o aquecimento dessa criança, fazer alongamento, preparar a pele dessa criança para ela poder estar recebendo essa roupinha. Então pode fazer sim, tá? Fora do protocolo, a gente pode trabalhar sim com essa criança na terapia do PEDIA, mas com a indicação de pelo menos 2 horas de terapia. Mas aí não há necessidade de ser diário. Pode ser, tipo, uma terapia 2 horas uma vez na semana, quantas vezes a família conseguir fazer. Pode sim. Pode ser Tá. aleatório, sim. E a gente sabe que existem diversos métodos, né, na fisioterapia, diversas abordagens. Existe alguma, tipo assim, se está fazendo PEDIA, impede que faça outras, ou o PEDIA se comunica com outras, você acha que é interessante até agregar? O que você acha sobre isso? Não tem problema. A criança pode fazer o Pedia Suite, pode fazer outras terapias também, tá? Eu não acho problema nenhum e também o protocolo do Pedia não impede isso. A criança pode. Pode estar realizando outras terapias, sim, né? Pode fazer. Só que assim, por exemplo, se ela estiver no protocolo, é todos os dias, né? 4 horas por dia. Então, assim, eu não sei se daria tempo dela estar fazendo outra terapia, né? Mas se for só assim, de uma vez na semana, 2 vezes, ela pode fazer intercalar com outra terapia que não tem problema nenhum. Não interfere no tratamento do PEDIA. Tá. Interfere. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gaiola, porque a gente teve um episódio aí de uma criança que estava bem, né? E ela começou a fazer o protocolo de gaiola, nem era com a gente, mas a gente percebeu que ela teve ela perdeu, né? Ela estava ficando em pé, ela estava com fortalecimento de perna, e o fato de ter colocado ela na gaiola, ela teve um retrocesso desse quadro. Eu queria que você explicasse o porquê que isso aconteceu, o que você acha? Porque eu, conhecendo a gaiola, pelo que eu conheço de você, eu até entendo bem o papel da gaiola. Mas eu queria que você orientasse as mães a observarem isso no uso da gaiola, independente de ser com a gente ou não. Quando a criança for posta na gaiola, o que a mãe precisa esperar disso, de acordo com a aquisição motora dessa criança, entendeu? Entendi. Ó, é assim, a gente, na gaiola, ela tem aquelas cordas elásticas, né? Que prendem no cinto e vai na gaiola. Então a gente começa com a suspensão. O que seria a suspensão? Quanto mais alto os elásticos tiverem, menos esforço é da criança. Por exemplo, a que a gente citou da criança com luxação de quadril. Né? Se for uma luxação de quadril que ela sinta dor, essas coisas, a gente vai diminuir a sobrecarga. Então a gente coloca lá no alto, né? Porque a descarga de peso para essa criança vai ser menor. Por exemplo, se a gente mantém essa criança lá no alto também, a gente vai exigir menos controle dela, menos força. Então, geralmente, a gente usa as cordas altas lá para criança que não tem controle de tronco,
né? Para criança que não consegue ainda fazer uma descarga de peso adequada. E aí, conforme a gente vai ganhando, a gente vai baixando. Então, provavelmente, se a criança já tem um bom controle de tronco, ela já aguenta uma boa descarga de peso, a gente tem que usar esses elásticos lá embaixo. Por quê? Porque a gente vai exigir mais dela. Se você mantém ela no alto, você não está exigindo quase nada. Então, assim, o que ela tem, ela vai perder. De força muscular, de controle de tronco, porque você não está exigindo dela. Então, provavelmente, para essa criança ter perdido, usaram suspensão alta. Né? Não exigiram muito dela. Porque, na verdade, a intenção nossa é ir diminuindo e exigir cada vez mais a criança. Então, provavelmente, se perdeu por conta disso. Porque eu acho que o que os pais precisam observar é realmente isso que você falou. Se a criança tem um bom controle, não tem por que você observar aqueles elásticos lá em cima na gaiola, né? E você tem que observar que ela tem que estar fazendo esforço. Senão, realmente, você tira aquele pouco que ela tinha ganho, né? Tipo, acaba que não tem uma evolução, né? Você não consegue uma conquista de fortalecimento. Então, acho que é interessante, eu acho legal essa orientação, vindo até de você que tem experiência nessa abordagem, porque às vezes o pai acha que está tendo uma escolha ideal para o seu filho, e pelo fato de não. É uma escolha ideal, porque cada método pode trazer seus benefícios, mas por causa dessa questão de avaliação, acaba tendo um prejuízo, né? Na questão de aquisição motora dessa criança, né? Exatamente. A gente vê muito isso, né? Criança que já tem o controle de tronco, né? Uma criança que já aguenta ficar em pé e as cordas lá em cima, com a suspensão alta, né? Porque o nosso objetivo é diminuir o quanto, né? O quanto puder, para a gente exigir muito mais essa criança, né? Então, assim, a gente vê muita gente, só coloca lá na gaiola, deixa lá e ponto final, né? E não Então, porque só assim. tem essa visão, tipo, eu quero colocar ele de pé, mas as pessoas não entendem que, na verdade, a ideia de colocar de pé é prepará-lo para que ele fique de pé sozinho, né? Sim, Então, você tem que, cada dia, tentar desmamar ele da dependência da gaiola para que ele consiga ficar de pé um dia sozinho. isso mesmo. Isso E aí. por isso que é muito interessante abordar esse tipo de aspecto para que as pessoas entendam o objetivo, porque senão a gente começa a entrar em que a gaiola é ruim, e não é, né? A gente tem vivência aqui na clínica que ela possibilita N coisas para gente que só as nossas duas mãos não consegue, né? Exatamente. A gente fala que a gaiola é um povo, né? Ela é as nossas Isso. mãos e, assim, ela ajuda bastante a gente, né? Porque o bom dela é porque nós, terapeutas, ficamos livres para trabalhar melhor e a criança também, né? A criança fica totalmente livre, né? Ela tá ali suspensa, mas ela tá com as extremidades todas livres. Então, dá para trabalhar N coisas que a gente não conseguiria no nosso normal, né? No convencional, no É. solo, né? Chegou uma pergunta aqui, Adriana, não conheço os métodos, até que idade, porque meu filho é de aspecto autista, né, acho, e reclama quando anda. Ele tem 17 anos. Esse método serviria para ele? O... Bom, ela falou, comentou que ele anda, né? É. Então, até Ele ajudaria. não tem controle de tronco, ela tá falando. Mas ele anda? Ele deve dar passada, sabe? Não deve ter Ah, sim. controle de tronco, não deve andar marcha automática, né? Ah, Independente, deve entendi. fazer com andador, alguma coisa assim. Não, é super viável, é indicado, não tem o porquê não. Só que assim, a gente trabalharia mais outras coisas, por exemplo, na questão dele, eu acho que a gente já trabalha bastante a parte de fortalecimento e marcha, né? Controle de tronco, mas é indicado sim, né? A questão da roupinha sensorial também para ele, né? Para ter um alinhamento, para ter aquela propriocepção de controle de tronco. Então, é viável sim, com Ela certeza. tá falando aqui, ela continua falando, ela falou que ele anda tombando, reclama do pé, concentração zero. Ah, entendi. Teria que Não, dá para treinar, né? fazer sim. Dá para fazer sim. Porque, na verdade, tem N fatores, né? O PEDIA, acho que é interessante você falar das roupas, que a gente falou do público infantil porque é o nosso alvo, mas ele atinge qualquer público, né? A gente conversou sobre isso esses Sim. dias. Sim, igual eu falei, a partir dos 14 meses, né? Acima de 10 quilos, e pode ser tanto para criança como para adulto. É indicado São sim três para várias tamanhos de coisas. roupa, né? PMG, algo Sim, assim, né? PMG.
Isso aí. E aí, Adriana, falando do seu menino, a gente não viu ele, então fica difícil falar muita coisa, mas a questão de reclamar do pé pode ser N coisas, né? Pode ser porque tá com o arco desabado, precisa de uma palmilha, pode ser porque tem o sensorial dele. Então, acho que é interessante você procurar um fisioterapeuta, que seja com a gente, se você quiser, ou em qualquer outro lugar perto da sua casa, para fazer uma avaliação mais precisa dele e ver qual método é o melhor para tratar esse tipo de coisa que está acontecendo com ele, né? Isso. O Ale, a Roberta, acho, está falando que o Pepe faz a gaiola, mas não usa roupa específica e ajuda bastante ele. Tem isso também, né? Tem. A gente trabalha muito isso também na clínica, né? A gente não faz o PEDIA, mas a gente usa a gaiola como recurso, que seria a gaiola de habilidades, que também é super viável. A gente tem bastante resultados também, né? Então, assim, a questão de não uso da roupa, aí já sai do PEDIA, aí vai para a gaiola de habilidades. Mas também é super indicado, a gente tem ótimos resultados e as crianças também ficam super bem. E dá para fazer tudo, né? Só não vai ter o uso da roupa, né? Mas aí já não seria o PEDIA, seria a gaiola de habilidades. O que eu acho interessante você falar é o papel da roupa, porque assim, a gaiola realmente traz muito benefícios, mas o pédia, por causa da vestimenta, ele te possibilita outras coisas, né? Que é interessante você enfatizar, porque são coisas distintas. Você não pode falar que ele está fazendo pédia se ele está na gaiola sem a vestimenta, não é pédia. Se ele não está no protocolo de 2 horas, né? Não, não tem como, né? Isso. Então, é isso que a gente estava comentando. O PEDIA é o uso da roupa. Tem, igual eu falei assim, tem casos que, né, que a gente vai começando aos poucos, porque às vezes a criança ainda fica intolerante ao uso da roupa. Então a gente vai trabalhando, vamos colocando aos pouquinhos, até a gente conseguir a vestimenta completa, né? Então, às vezes pode acontecer de você ir em algum lugar e a criança está fazendo o protocolo do PED sem a roupa. Mas aí você tem que questionar. Por que que não está usando a roupa, né? Então, assim, tem que ir sempre tentando. Por isso que existe o preparo, o aquecimento para a colocação da roupa. Porque a gente não pode chegar lá e colocar a roupa direto na criança, porque a gente não vai ter bom resultado, porque a gente sabe que a questão sensorial nas crianças são alteradas. Então a gente não pode chegar e colocar assim do nada, porque a gente não vai ter uma boa resposta. Então, nesses casos, a gente vê o não uso, mas depois você tem que ir tentando, né? Foi o que Chegando lá. foi o que eu te falei, de ter essa informação errada que a gaiola é o pédia. Não, são coisas diferentes. Gaiola de habilidades e pédia suíte. São Isso aí. métodos diferentes que trazem benefícios inúmeros, mas tem que ser algo claro para a família, o que está sendo feito com aquela criança, né? Isso mesmo. E você falou sobre tudo isso, aí a gente acho que já abordou bacana sobre o PED, se alguém tiver dúvida vai mandando para a gente. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Padovan, que é a sua última formação, né? Você está fresquinha no Padovan aí. Queria que você falasse sobre ele, ainda. mas já fez bastante módulo, né? Sim, Aí, então é que são vários módulos. mas acho que é interessante porque é uma outra abordagem totalmente distinta, né? E acho que é bacana você falar um pouco para o pessoal para eles entenderem também sobre o Padovan. Então, o Padovan já foge totalmente, né? São coisas bem diferentes, assim, né? O Padovan ele foi criado pela Beatriz Padovan, né? Que ela era na verdade, ela era professora, e aí ela começou a perceber que alguns alunos tinham dificuldade de aprendizado, e só que ela sempre percebia que um aluno que tinha dificuldade de aprendizado, às vezes não conseguia falar direito, ou às vezes não andava direito, né? Tinha algumas alterações. E isso encucou um pouquinho ela, né? E ela foi buscar essas coisas. Então ela seguia muito aquela antroposofia, né? Do Rudolf Steiner, que é o falar, andar e pensar. Então, assim, são três coisas que caminham junto. Se uma delas não está funcionando direito, as outras não vão funcionar. Então, a gente precisa dos três alinhados.
E ela foi em busca disso, né? E aí ela fez fono, né? Ela é fonoaudióloga, e com isso ela foi juntando. Então ela seguia a antroposofia, que na verdade é a natureza humana, né? É respeitar a natureza humana, né? De acordo com a ciência e a fé, né? E com isso ela foi fazendo o trabalho dela, foi, né, buscando, e ela criou um método Padovan, que na verdade o Padovan seria o quê? A gente busca as habilidades do sistema nervoso normal, do desenvolvimento humano normal, do ser humano, né? Desde a da fase do embrião até a nossa vida adulta, né? De maturação do sistema nervoso. Então ele recapitula toda a fase do nosso neurodesenvolvimento, até a posição vertical, né? Então, ele pode habilitar uma função ou pode reabilitar, né, no caso de lesão. E não tem nenhuma contraindicação, qualquer paciente pode fazer, inclusive até com distúrbios psíquicos, né? Podem fazer, não precisa só pacientes de lesão neurológica, e desde o zero, né? Desde o nascimento até a vida adulta pode fazer. Inclusive é feito até em UTIs, pacientes com leitos de UTI, em hospitais, e é a busca do sistema nervoso. Então, assim, a gente vê, né, na questão do PEDIA, a gente trabalha a questão motora, né, aquela coisa de busca do motor, né, de alinhamento, de adequação de tônus. Já o Padovan, ele já vai numa linha de ir lá no fundinho, lá onde está o problema, né? Que seria o sistema nervoso, né? Porque tudo que a gente faz é sistema nervoso, né? O nosso corpo é sistema nervoso. Então ele busca lá no fundo e ele vai recapitulando todas as fases de desenvolvimento. E o interessante é que ele trabalha com música. Então, conforme a gente vai fazendo os exercícios com o paciente, a gente canta ou a gente recita poema, né? Porque a gente viu aí, tá até a Rafa aí, a nossa colega aí da música, né? A musicoterapeuta. Que a música causa novas ligações neuronais, né? Melhora a questão da neuroplasticidade. Por quê? Porque ela libera a sensação de endorfina, de prazer, né? De busca. Então, tudo fica melhor. E sem dizer também que quando a gente trabalha a música ou o poema associado a um exercício, a gente a aprendizagem, né? A gente memoriza aquilo. Então, fica sempre aquela coisinha e a criança vai desenvolvendo os movimentos, né, do neurodesenvolvimento. Tem uma mãe perguntando se ele serve para autismo. A Adriana perguntando. Muito. Na verdade, a maioria dos médicos estão indicando o Padovan muito para autismo, né? Tem ótimos resultados e, na verdade, está sendo uma das terapias mais indicadas, né? Antes a gente falava muito do ABA, né? Aí agora tá falando bastante do Padovan. Estão indicando muito. A Vanessa, do Marcos, está perguntando se então ele ajuda muito na neuroplasticidade. Sim, principalmente por essa questão dele buscar a parte do sistema nervoso. Então, assim, ele vai lá, quando a gente passa por todos os exercícios de neurodesenvolvimento, né, que é desde a fase do embrião, que é o balançar, depois a padronização, trabalho de motor de perna, o rastejar, o sentar. A gente vai trabalhando tudo isso, só que a gente vai trabalhando e respeitando o desenvolvimento, porque todas essas posturas são posturas normais da nossa natureza humana, né? Que já é presente da gente. Então, a gente trabalha muito mais a neuroplasticidade, com certeza, porque você busca lá dentro do sistema nervoso. Não é aquela repetição forçada que a gente costuma fazer, né, no físio convencional, que a gente fica lá com aquela repetição, estimulando, estimulando. Nele, a gente faz o processo respeitando a natureza mesmo do ser humano.
Ela falou que a combinação, a Vanessa falou que a combinação do Pédia e do Padovan deve ser maravilhosa, então. Ah, com certeza. Né? Então, na questão do Padovan, já entra aquela questão assim que sobre a interferência de uma terapia com outra, né? A gente pode estar fazendo. A única coisa que não é muito indicada no Padovan é a questão de treinamentos, por exemplo, do ABA, que fica aquelas coisas de repetição, de forçar, né? Porque a gente trabalha muito, forçando muito o córtex, né? Motor. E isso gera um gasto energético muito grande para a criança. Então, isso interfere na terapia do Padovan. Mas de resto, pode fazer todas as terapias, não tem problema nenhum. A Carla tá falando se esse método é indicado para o Bruno. Ele ia amar, porque ele ama música. É indicado sim. O Padovan é indicado para todos os tipos de patologia, até sem patologia. Porque tem paciente até que faz por questão de ansiedade, para tratar a ansiedade, coisas mais psicológicas assim, também funcionam bem. Porque você faz uma reorganização do sistema nervoso central, né? Então, todos os pacientes se enquadram na questão do Padovan, sim. A Roberta, acho, está perguntando se o Padovan serve para adulto, porque para quem tem hérnia de disco e dificuldade de andar. Sim, ajuda sim, tá? Como eu falei, não tem. Eu nunca não vi nenhum paciente que não se encaixe no Padovan. Até os pacientes típicos, né? Pseudonormais, né? A gente fala pseudonormais porque ninguém é normal, né? Todos nós somos pseudonormais. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer o Padovan, né? E não tem contraindicação nenhuma. Legal. Uma coisa que é complexa até para mim, como terapeuta, é essa questão dos métodos. A gente conversou um tempo atrás, né? Porque se você for pensar, a maioria dos métodos, eles não tem tantas contraindicações assim para você definir ou não, né? Qual método utilizar. Na sua opinião, qual método você acha interessante para... Como você faria para definir, por exemplo, uma criança? Como você faria para indicar o Pédia ou o Padovan? Então, aí é complicado, né? Eu falo porque é Olha, uma coisa que eu vivencio nas avaliações que a gente faz aqui na clínica, porque as crianças têm indicação para tudo e a gente sabe que também tudo não dá, né? E então. aí, até para você passar essa dica para as mães, para entender você, eu sei que não dá para você dar assim, é assim, porque você não tem um paciente sendo avaliado para definir algo, mas assim, como ponderar para seguir esses caminhos, entende? Como a pessoa pode pensar para poder tomar essa decisão? Porque na verdade a decisão não é nossa, né? É do pai. Mas como a gente pode orientar esses pais para seguirem nesse caminho de tomar essa decisão? Então, boa, a Roberta falou, indica os dois. Então, Boa, muito boa, boa muito saída. difícil, porque, assim, são dois métodos muito bacana, com É, resultados excelentes. Então, fica difícil. Eu, assim, complicado, porque, na verdade, são dois métodos que não tem contraindicação, né? Só o Pediaswitch que existe alguns cuidados só, né? Por exemplo, um paciente de tráqueo, um paciente que apresenta convulsão, um paciente com gastrostomia. Então, assim, são alguns cuidados. Mas os dois métodos são muito importantes, muito legal. A gente tem resultados muito interessantes. Eu, assim, eu falo igual a Roberta, ele falou, eu indicaria os dois, né? Eu faria um mesclado aí, né? Já que um mas, também não interfere no outro. mas eu entendo, por exemplo, eu sei que você vai trabalhar com o Padovan em todas as fases, né? Que é a questão do desenvolvimento neurológico, mas a gente pode pensar de uma maneira mais crua, né? Nada muito a fundo, que quando você quer um fortalecimento, o Padovan não faz. Ou você tem um fortalecimento também? Você consegue ter um fortalecimento durante o Padovan? Não. Na verdade, isso daí a gente consegue no Pédia. No Padovan, a gente consegue, igual eu falei, é uma recapitulação de
Aquisição motora, né? natureza humana, né? Então a gente vai adequando, mas a gente não trabalha fortalecimento, nada disso. Então, a gente Mas podia pensar. Mas você consegue só vivenciar a postura, né? Só não consegue fazer essa questão da repetição e o fortalecimento, né? isso, não. É somente as passagens de postura. É lógico que quando a gente também trabalha a questão de postura, a gente também está ganhando força, porque a gente está fazendo movimento, né? Então a gente está Uhum. exigindo o movimento voluntário ali. Mas a gente também pode ser passivo, né? E assistido. Então, É, porque no pad, com a gaiola, você consegue pôr carga, né? Você tem até carga, né? Nas polias, nas coisas que você falou que tem. é uma terapia bem mais pesada, né? O PED é uma terapia bem mais pesada, bem mais puxada, né? Que a gente consegue É trabalhar mais a bem questão de mesmo. condicionamento físico, se você for pensar no PED, né? A criança acaba ganhando condicionamento físico durante um protocolo do PED, né? 4 horas por dia, fazendo uma sessão puxada, né? Exatamente. A Carla está perguntando, no Padovan, quantas vezes na semana ele é indicado? Então, o Padovan você pode fazer, depende, né? É, do tipo da patologia, né? Do que você vai tratar nessa criança. Mas você pode começar até com 5 vezes na semana e depois vai reduzindo. Né? Ele pode ser intensivo e depois vai reduzindo, ou você pode fazer também 1 vez a semana, 2 vezes a semana, depende do quadro, do que você vai tratar. A K Betete está perguntando se o Padovan só pode fazer quem é graduado. Então, antes, o Padovan podia fazer qualquer pessoa, é, de qualquer profissão. Só que agora eles restringiram, né? Então agora só pode profissionais da área da saúde, né? Dentista, fono, TO, fisioterapeutas e médicos, né? Foi tirado disso de outras pessoas. Mas antes podia, né? Mas tinha que ter alguma graduação, sim. Mas era aberto ao público em geral, tá? Agora Uhum. não. Agora somente quem é da área da saúde. Tá. A Carla está perguntando, mas vocês, como clínica, indicam o paciente o que acham melhor? Interrogação. Um paciente pode chegar na clínica e receber uma avaliação e. Peraí, que mudou aqui. E aí o pai escolhe o método. Eu vou explicar porque as avaliações aqui na clínica, quem faz sou eu. Só eu faço as avaliações porque eu quero conhecer todas as crianças que entram aqui. E por que eu perguntei isso para a Alessandra? Porque ela já viu a minha folhinha já de indicações. Tem tipo 10 métodos lá, quase. E um dia a gente conversando, eu falei, mas Alessandra, como que eu faço? Porque assim, as indicações, as crianças, ela tem inúmeras indicações, né? Tem indicações para todos, a maioria das crianças que vêm com a gente, elas têm um atraso motor significativo, então elas têm indicação para fazer tudo. Se a gente conseguisse que elas fizessem tudo, seria perfeito, mundo perfeito da fisioterapia, né? Mas a gente sabe que a questão financeira é impactante nessa questão. A questão de agenda, que as crianças elas têm mais agenda do que eu e a Alessandra junto, e os meninos têm mais coisa para fazer no dia do que a gente trabalhando, né? É muita terapia, é escola, é um monte de coisa. Então, o que a CRE faz, eu, Marina, faço, eu falo que a criança tem indicação, como a Alessandra está explicando, eu explico o que cada método aborda, e eu falo que eu quero que a criança faça pelo menos 3 horas na semana de fisioterapia. E os métodos que vão ser utilizados, a gente vai usar de acordo com o objetivo. Se uma criança não tem controle cervical e eu quero trabalhar esse controle cervical, eu, diante dos métodos que existem, eu vou trabalhar as minhas possibilidades. A gente não fecha aqui mais em relação ao método A, vai fazer o Padovan, A vai fazer o PEDIA. Na verdade, a Alessandra, com essas inúmeras formações que ela tem, ela abre esse leque para gente. Então, a menos que a criança faça o intensivo do PEDIA, que vai ser específico disso, a gente acaba utilizando os métodos durante as terapias, né? A gente, naquele momento, a Alessandra percebeu que a criança precisa fazer um Padovan, ela começa a trabalhar por um certo período de tempo o Padovan. Ah, agora eu quero pôr ele de pé para trabalhar fortalecimento, aí a gente coloca ele na gaiola. Então, o que a CRE tem buscado é ter acesso a todas essas terapias para que as crianças tenham um tratamento mais completo.
que foi o que eu perguntei do PED e o Padovan se comunicar. Como existe essa comunicação, existem métodos que a gente sabe que eles pedem para que não faça nenhuma outra coisa junta, mas a maioria deles pode, né, Alessandra? Eu queria que você explanasse sobre isso, sua opinião sobre isso, se você acha interessante fechar o método ou a nossa abordagem, né, de tentar buscar mesmo o que for melhor para cada paciente. Sempre a gente trabalha, na verdade, um pouco de cada coisa, né? A gente não faz uma coisa específica. Então, tipo assim, se o paciente se enquadra, vamos lá, a gente quer ganhar isso com esse paciente. O que seria legal para ele? Vamos fazer. Então, a gente vai sempre buscando mesclar. Então, assim, a gente trabalha bastante a questão da habilidade de gaiola, né? Quando a gente vê uma questão de paciente de Padovan, a gente faz também. Então, a gente vai, né, encaixando esse paciente da melhor forma possível. Então, a gente sempre procura deixar ele vivenciar todas essas terapias, né? Mas, assim, eu acho todas elas são fantásticas. Até nem precisa de muito método, só do solo mesmo, a físio convencional, também é fantástica. A gente já tem muito resultado. Então, eu acho que a questão de método é uma questão de escolha, né? O que você quer para o seu filho, né, para tratar? Né? A questão do PED é que a gente fala que é uma questão de intensivo. Então, a gente trabalha a questão de... É muito, muito rápido. A gente tem resultados excelentes, rápido, em curto período de tempo. Que, no caso, a gente levaria quase 6 meses para conseguir alguma coisa no convencional. Que no Pede a Suite a gente consegue muito mais rápido. Né? O Padovan, ele é interessante também, só que assim, é um método que também leva um tempo, né? Não é aquele resultado rápido, como no Pede a Suite. Então, assim, tudo depende também da questão do que a gente quer buscar para o nosso paciente. A questão do que o pai também quer para o seu filho, né? Mas são todos métodos excelentes, né? O que eu acho interessante pensando no que você está falando é que a CRE, né, a Marina, né, a Alessandra, na verdade não vou falar pela Alessandra, porque tá em mim aqui. Eu não estou preocupada com qual método funciona. Eu não estou fazendo estudo científico. Eu não estou querendo provar que o método é bom. Eu estou preocupada que o meu paciente tenha a aquisição que eu quero que ele tenha. Então, eu vou buscar para o meu paciente o que é melhor para ele. Se em determinado momento a hidroterapia é o que ele precisa, eu vou pôr na hidro. Se em determinado momento o PED ele precisa de fortalecimento, ele precisa vivenciar a postura de pé, ele tem um problema sensorial significativo, que ele precisa de uma propriocepção, eu vou colocar ele no PED. Se eu estou sentindo que tem alguma coisa no caminho do desenvolvimento motor que está atrapalhando ele, eu vou pôr ele, por exemplo, no Padovan, falando bem, bem sutilmente sobre cada coisa. Pega uma criança que chega na clínica, eu adoro deixar pelo menos uma vez na semana na fisio convencional, para ter um alongamento, para uma prescrição de órtese, para um Ziclag, para uma bandagem, coisa que às vezes nesses métodos a gente não tem tempo hábil para abordar, né? Porque uma hora parece que passa assim, você nem vê, a terapia acabou da criança, né? Então acho que é isso que é diferente aqui. A gente não está preocupado com o método, a gente está preocupado com a criança, né? Que acho que é o que deveria ser a preocupação de todas as pessoas, né? Buscar o melhor para cada criança, não vestir bandeiras, né? Isso aí. A Carla está perguntando se o método Padovan é aceito por convênio médico, você sabe? Sim. Eles aceitam sim. Tem que fazer aquela solicitação, né? Pelo médico, né? Isso, mas ele é coberto sim por convênio, tá? Eu não sei se todos os convênios cobrem, mas sim alguns aceitam sim, né? Inclusive até foi liberado até pro SUS, né? Ficou baixo de novo, Ale. Então eu tô falando que foi liberado até pelo SUS já o Padovan, né? O SUS já tá atendendo o Padovan também. Então o convênio também já aceita também. Entendi. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu abordar de uma forma bem, bem explanada sobre os dois métodos. Se você tiverem alguma dúvida, continua mandando que a gente vai respondendo. Mas eu queria que você falasse, Ale, um pouco sobre a sua experiência, do que mudou na sua vida depois que você conheceu esses métodos da fisioterapia. Se você lembra, né, da fisioterapeuta antes de conhecer essas abordagens
e da fisioterapeuta agora, com essa formação de Padovan, PEDIA, né, estimulação sensorial, estimulação visual. O que você acha que isso é mais um conselho para os profissionais, né, que estão assistindo a gente? O que você acha que isso traz de benefício para a vida da gente, essas formações? Então, eu vou falar para você assim, na questão do PEDIA, contribuiu muito, né? Porque, igual falou, a gaiola, ela é fundamental, assim, né? Porque só o fato da gente se sentir livre para trabalhar com o paciente também vivenciar tudo aquilo, é muito fantástico. Agora, eu vou te falar que quando eu fiz o Padovan, minha mente entrou um pouco em conflito, porque alguns conceitos que a gente tinha se quebram um pouco, né? Porque eles abordam tantas coisas assim diferentes que a gente fala, pô, então aquilo que eu achava que era não é mais, né? Então, assim, modificou bastante. Mas eu ainda sou adepta do Pédia, né? Tem gente que, na verdade, faz o Padovan e é só Padovan, né? Perde todo aquele conceito, aquela bagagem que já tinha. E eu não perco, eu não perdi. Eu acho que contribuiu muito para mim. Eu vejo os pacientes assim com outros olhos, né? E aí o bom é que a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa e a gente junta tudo, né? Para trabalhar com aquele paciente. Então, que eu vi igual a Carla colocou aí, né? A gente não vende método, né? A gente junta tudo e faz o nosso paciente bem. Então, por conta disso, né? Pelo conhecimento que a gente pega de um, pega do outro, a gente vai juntando tudo e vai dando o melhor para o nosso paciente. Então, isso é fantástico, né? Porque a gente sabe que a gente olhando, a gente vai ver o nosso paciente, ele precisa de um pouquinho de cada coisa, né? Para a gente conseguir alcançar tudo aquilo. E o bom é que a gente se completa, né? Então a gente tem de tudo um pouquinho. Então eu me sinto bem melhor, né? Muito bom isso. Ouvindo você falar, eu pensei agora, né? Pensando na CRE, e acho que é por isso que a gente se deu tão bem e é uma parceria de sucesso você estar aqui com a gente, né? Cuidando das nossas crianças dessa maneira linda que você faz. Só elogios para o seu trabalho aqui na CRE, e eu acho que a gente cria métodos. Sabe quais métodos a gente cria? O método Bruno Macri, o método Yasmin, o método Marcos, o método Pedro. Então, cada criança tem o seu método, que não, eu não posso engessar isso e vender uma bandeira de método, porque o que eu falei no começo, e eu acho que você também concorda comigo, a gente trabalha muito assim, né? Ale, eu vou deixar esse paciente com você agora porque eu quero que você faça tal coisa. Ale, eu vou ficar comigo porque eu quero abordar tal coisa. Então, isso faz o diferencial da nossa equipe, né? E eu lembro que quando a gente começou a fixar e formatar todas as coisas aqui na CRE, a gente pensou sobre isso, lembra? Ah, mas eu vou cobrar um valor para tal coisa, eu vou cobrar o valor para tal coisa, lembra? E aí, amadurecendo a ideia, eu falei, não, Alessandra, a gente não vai cobrar valor nada, a gente vai fechar um valor só e todo mundo faz tudo, porque é injusto, né? Essa é a nossa visão, né? A minha, a sua, e não poderia ter aparecido outra parceira melhor na minha vida do que você, porque você concorda com tudo que eu falo, né? Então, É verdade. você consegue aquilo que você falou, o fato de você ter toda essa formação, você possibilita muitas coisas para essas crianças. Isso. E eu acho engessar isso é muito complexo, né? E as mães estão falando aqui, ó, Isso aí. os filhos que já foi atendido por você, Ale, vê o amor em cada terapia que você faz. As duas são show de bola, ótimas profissionais. Muito feliz com os atendimentos. Aí o pessoal tá falando, verdade, isso é verdade, os pacientes amam a Alessandra. A tia Marina aqui não ama muito, não. Alessandra, a gente comenta aqui na clínica, quem conhece a gente, que a Alessandra é a tia boazinha e eu sou a tia má. A tia má chegou com pouca terapia boazinha. O pessoal começa a chorar, fica bravo. Aí vem a tia boazinha.
Oh, meu Deus, vamos brincar de bola. É assim mesmo. Então, se vocês vierem para a CRE, já vem preparado que aqui é tia má e a tia boa. Tem que conviver com as duas. Mas Mas é acho bom, que né? é isso. É aquilo que você falou, né? A gente, né, no começo a gente ficou aquela coisa, né? Que tem um método assim, tem um método assim, e a gente, né, decidiu deixar todo mundo, né? Porque a gente deu oportunidade para todas as crianças vivenciarem tudo, né? E a gente junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente oferece isso para cada criança. Então foi igual ela falou, cada criança tem o seu método lá pra gente, né? E foi por isso que é muito bom, né? Essa parceria foi fantástica por causa disso, porque a gente deu oportunidade para todas as crianças, né? Para passarem por todos os métodos. E isso é muito bom. E a gente observa o ganho, né? Se você for observar nossas crianças hoje, com essa abordagem mais completa, coisas que a gente ficava um tempão para conquistar, a gente consegue conquistar. Não que seja assim, gente, milagroso, né? Chega aqui na CRE, tudo foi resolvido. Não. Mas a gente consegue ver que o fato de ter essas abordagens diferenciadas e essa visão global de cada criança traz mais benefícios para as crianças, né? De não engessar, né, Ale? A gente vê, a gente definiu as nossas metas, a gente reavalia, então a gente consegue saber como chegar e como tratar o melhor tratamento para cada criança, né? Isso mesmo. Mas acho que é isso. O pessoal tá só derramando elogios em você, falando que você é legal. Eu vou ter que fazer terapia agora, porque estão falando que você é legal, que eu sou a boa brava, e tá a fogo o negócio, viu? A gente se completa. A clínica fica localizada, a Roberta está perguntando, a clínica fica na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Roberta, se você quiser, manda um WhatsApp pra gente, a gente bate um papo, tá bom? Sabe o que eu acho que é legal você comentar um pouquinho? Você falou até sobre a questão da música. Lembra que a gente fez umas terapias com a Rafa? Você falou que foi extraordinário, eu queria que você contasse, está acabando o nosso tempo? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, então, eu nunca tinha feito terapia assim, né, como eu fiz com a Rafa. Foi a minha primeira experiência, né, que eu fiz com ela. E eu achei super interessante, achei fantástico. A Rafa também, a forma dela trabalhar também é mágico, né? Ela é muito fofinha. E eu achei super legal. Para mim foi uma experiência, uma vivência bem bacana, que eu acho que todas as terapias tinha que ter. Se pudesse, né, a gente Se colocava em tudo. pudesse, eu queria a Rafa em todas as terapias, viu, Rafa? Porque a gente tem essa questão da atenção da criança, né? A gente tem muita dificuldade dessa atenção, né? E a Rafa, com a musicoterapia, ela consegue. É o que você falou do Padovan, acho que um caminha de encontro ao outro, né? Ela utilizando a música com a gente, ela acaba facilitando a aprendizagem, torna uma coisa mais lúdica, mais divertida, né? Uma criança que tem aquele padrão de sempre chorar, ela vai interagir melhor porque tem alguém se comunicando com ela. Os pais que estão fazendo terapia, até mesmo online com a Rafa, têm falado que tem sido extraordinário a musicoterapia. Na verdade, a experiência que você teve foi a que eu tive, que a gente conversou, eu falei, você precisa conhecer a músico, colocar ela numa terapia para você ver o que é a terapia. Eu achei sensacional. A gente não tinha essa visão de trabalho em equipe multi, né? Está começando com isso agora. A gente sabe que o problema, né, dessa questão da reabilitação, a habilitação, é o custo financeiro, né? Porque para o pai pagar uma terapeuta já está difícil, imagina pagar duas simultaneamente, né? É muito complexo, a gente bate nesse momento em várias situações, fala, e agora, o que eu faço, Alessandra? Porque eu quero essa coisa para minha criança, mas impacta na questão financeira, mas o benefício que traz ter uma musicoterapeuta junto com a fisioterapia é excelente, é extraordinário, né? Eu achei demais. Então, se os pais que têm a possibilidade de buscar esse tipo de terapia, o PED junto com a musicoterapeuta, né? Buscar inserir essa musicoterapia junto com a terapia convencional, seria interessante. Vai atrás dessa informação. A gente vai ter uma live com a Rafa falando sobre músico, mas assim, a minha experiência da Alê, né, foi extraordinária, assim.
ver o ganho das crianças, né, com a Rafa. Foi bem bacana mesmo. Top. Gente, acho que é isso. Ale, eu quero te agradecer por mais uma vez aí estar junto, falar sobre esses métodos que são excelentes para as crianças. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, fica à vontade. Que a gente está caminhando para os últimos 3 minutinhos aí da live. Então, eu que agradeço aí, foi muito bacana. Obrigada aí pelo pessoal, né, pelas perguntas, pela atenção aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar a gente, depois a gente conversa, tá bom? E da liminar. É verdade, tem que tacar a liminar Todo no mundo governo. deveria fazer liminar. Todo mundo tinha que ter direito de fazer tudo. É tão difícil. Né? Então, e a gente está à disposição aí também, né? Quero agradecer aí todas as mães aí pela confiança, né? Pelo nosso trabalho, né? Por estar sempre agradecendo aí. Pela Marina também, né? Pela nossa parceria, que é muito boa, né? E que a gente colha bons frutos aí, né? Amém. Gente, eu quero agradecer vocês também por terem participado da live. Mês que vem a gente vai iniciar, né, mais um mês aí de live. Vão ter assuntos excelentes, vai ter osteopatia, vai ter terapia ocupacional, vai ter o fisiatra que volta novamente para falar com a gente. Então eu vou pedir para a gente poder mandar para vocês ou postar. Tem alguém falando que vai vir conhecer a CRE aí, ó. Demorou já, viu, Roberta? E aí eu agradeço a participação de todo mundo. E aí a gente vai se falando. Tá finalizando aqui. Qualquer coisa, manda o WhatsApp pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, Ale. Tchau, gente. Tchau, beijo.